Agora nós vamos acompanhar juntos mais um episódio da série Retratos Pandemia 2020, que é baseado no livro organizado pelo especialista em oncologia, o doutor Luiz Alberto Silveira. Na reportagem de hoje, o Alexandre Mendonça vai mostrar para a gente os desafios de dois profissionais que batalharam duro para dar o melhor para cada paciente, um médico oncologista e um médico intensivista. Vamos ver? Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Se já é difícil conviver com o medo de se contaminar com o vírus, imagine a dificuldade dos médicos em ter que preservar a vida de pacientes já em tratamento de outras doenças, como o câncer, por exemplo. O médico oncologista Luiz Alberto Silveira reuniu dezenas de especialistas em várias áreas para que cada um desse um testemunho sobre como foi enfrentar a pandemia no ano passado. O oncologista Lucas Silveira, que atende na Florianópolis Clínica Oncológica, também contou a sua experiência no livro Retratos. Foi um momento muito tenso, né? Porque a gente sabia que nossos pacientes eram frágeis do ponto de vista imunológico, né? Os dados iniciais na Itália mostravam que a mortalidade para o paciente sob tratamento oncológico era maior, né? Toda semana tinha reuniões para sempre avaliar o que nós faríamos em termos de conduta. A gente se baseou inicialmente aos dados dos médicos na Itália, né, de como se comportaram e como conduziram, e logo a própria Sociedade Brasileira de Oncologia também emitiu pareceres, orientações. Então a gente foi se munindo de informações dentro dos órgãos representativos na oncologia e das experiências individuais e de grupos dos países que já tinham passado pelo momento anteriormente a gente à pandemia. O médico intensivista Alexandre Viegas, que atende no Hospital Unimed em São José, sabia que a grande diferença entre o coronavírus e o HN1, por exemplo, é a rápida capacidade que o coronavírus tem de infectar muitas pessoas ao mesmo tempo. E por isso, o hospital teve que se preparar. Os insumos estavam difíceis. Aqui dentro do hospital a gente saiu para poder comprar insumos e era extremamente difícil comprar material até de proteção, de EPI para funcionário, né? Então a gente não tinha uma quantidade de EPI para proteger todo mundo. Então se de repente aparece um número grande de casos, a gente teria como cuidar daqueles casos naquele momento? Com certeza não. Então a questão muito é entender o que funciona na nossa realidade também, que também nós somos um país de terceiro mundo, nível de pobreza muito alta, né? Nós não somos um país em que o governo tem condição de pagar algum valor para a pessoa ficar em casa. Então, a gente fez isso de uma maneira adequada no Brasil? Com certeza, em vários lugares, não, né? A gente acabou talvez restringindo muito antes do tempo que realmente fosse necessário. E durante a pandemia, o Dr. Lucas acabou se surpreendendo com seus pacientes. Realmente foi uma surpresa positiva, né? Eu acho que toda a resiliência, todo o comprometimento que uma pessoa precisa para enfrentar um câncer foi um instrumento de muita força para enfrentar a pandemia, né? Eu acho que, primeiramente, são pessoas que já têm um cuidado com a sua imunidade contra infecções natural, pelo próprio fator, né, dos tratamentos oncológicos causarem uma redução da imunidade. Então já estavam acostumados com algumas medidas de cuidado contra a infecção como um todo. Então eu acho que isso foi uma rotina mais fácil de adaptação para eles. Então eu fiquei muito orgulhoso e muito satisfeito de ver quão forte realmente eles são. Mesmo com uma pandemia desconhecida no início, várias entidades médicas em todo o mundo colaboraram para que as informações mais precisas sobre tratamento pudessem chegar a todos os cantos do planeta o mais rápido possível. As principais sociedades de tratamento aí principalmente de pacientes graves no mundo
Sociedade Europeia, por exemplo, de pacientes críticos, ela ajudou bastante nessa transição de informação. Tem várias sociedades no mundo aí, principalmente de terapia intensiva, e principalmente na Europa, porque foi o primeiro foco, depois dos Estados Unidos também, como foi um segundo local muito atingido, eles começaram a publicar e a fornecer um número de informações bem grandes, bem detalhadas. Então, um paciente estava sendo atendido lá numa unidade de terapia intensiva em Nova York, né? E a gente já conseguia, de uma maneira muito rápida, ter acesso às informações de como esse paciente estava chegando, qual era o nível de gravidade, como é que estava se cuidando, como é que se ventilava esse paciente de forma melhor, para a gente poder estar aplicando isso nos nossos pacientes que logo depois começaram a chegar aqui no Brasil e aqui principalmente na Grande Florianópolis. Até agora, os médicos já aprenderam bastante com a pandemia, mas o foco, na verdade, não é o vírus. Que não é uma doença exclusivamente relacionada à toxina do vírus no organismo, mas como o corpo nosso, né, do indivíduo, como o sistema imunológico daquele indivíduo vai reagir à presença do vírus. Então a presença do vírus no organismo leva a uma ativação do nosso sistema imunológico, então as células do nosso sistema imunológico vão reagir para tentar destruir o vírus. E o que tem sido visto é que algumas pessoas têm um sistema imunológico muito reativo, por isso que gera tanta repercussão. Então, o sistema imunológico, quando percebe o vírus, ele pode ser ativado de forma muito intensa, moderada ou leve. Hoje não temos nenhum marcador que a gente consiga identificar, ou seja, algum exame que eu veja, essa pessoa vai reagir muito, essa vai reagir pouco, essa não vai reagir nada, né? A gente não tem nenhum exame que a gente possa planejar o perfil. Então, a observação do comportamento da doença naquele indivíduo é muito importante para a gente proteger o indivíduo, né, naquele momento. Para o Dr. Alexandre, a experiência vivida até agora com os pacientes é que resultou num importante aprendizado para o futuro. O vírus não teve o mesmo impacto na Grande Florianópolis que teve em Manaus, né? Então, a gente precisa fazer as mesmas coisas que Manaus fez aqui? Será que se Manaus fizer as mesmas coisas do que, de repente, uma cidade do interior de Santa Catarina, que teve pouco número de casos, vai funcionar lá dentro de Manaus? Então, essas coisas são muito regionais. Eu acho que aí o que vale é o aprendizado. Vamos ver o que deu certo, o que deu errado e como é que a gente vai ajustar isso para as próximas vezes que isso vai acontecer.